Estava muito emocionada ali no meu cantinho, porque tudo que foi falado hoje no estudo, eu vou falar na palestra também. E às vezes a gente acha que inventa um tema, né? E daí uma hora dá aquele dia para saltar o tema, e a gente acha que a gente está abalando. Não manda em nada, não adianta, né? Nem o tema da palestra a gente decide. Então, eu vou falar para vocês desse personagem muito conhecido, começando a falar de muito tempo atrás, no tempo de Jesus, e das suas ideias de fé e de amor incondicional, da nossa obrigação de fazer o bem, sem trocas. E teve um personagem que não pensava exatamente assim. Esse personagem chamava Judas. E ele é muito conhecido de todos nós, né? Lady Gaga fez música sobre Judas, né? Tem milhões de filmes, é um personagem muito conhecido, né? E nas festas católicas é interessante ver que eles gostam de martirizar o Judas e fazem horrores, etc. Então Judas, vamos dizer que quase todo mundo conhece, né? E ele se envolve eu vou falar brevemente sobre esse evento, ele se envolve numa articulação político-religiosa e ele entende, apesar de amar muito Jesus e ele entender que o reino dos céus, ele não conseguia entender que o reino de Jesus não era daqui, era do outro mundo. Ele não conseguia entender esse detalhe que eu acho que às vezes, eu pessoalmente tenho muita dificuldade também de entender, né, até que ponto vai a nossa preocupação material, até que ponto vai a nossa preocupação espiritual. E ele se liga com pessoas que querem mesmo derrubar Jesus. E ele faz um acordo com esses sacerdotes, e ele, esperando a manifestação do público, para que no fim dê uma reviravolta, ele acaba entregando Jesus por 30 moedas. Então ele é condenado, Jesus é condenado por Pilatos, e ele morre na cruz, como todos nós sabemos. Essa pintura que eu acho maravilhosa, uma pintura do Caravaggio, que mostra o beijo, né, de Judas e Jesus. Então, com a consciência pesada, agora falando um pouquinho, retomando os assuntos do Livro dos Espíritos, Jesus, com a consciência pesada, busca o sacerdote e diz: eu não quero mais essas moedas, dá pra ver nessa pintura aqui que ele joga as moedas no chão, não quero mais isso. E ele diz por que eles haviam matado o inocente, e o sacerdote responde: bom, isso é contigo. Judas se suicida. Então, vocês imaginem a dor de uma pessoa como Judas, que tem uma culpa enorme, porque ele amava o mestre, né? E ele se enforca e vai para o mundo espiritual. E aqui eu botei uma fotinha assim, meio contemporânea do filme Nosso Lar, todo mundo aqui assistiu, imagina, que os espíritos culpam André Luiz depois do suicídio por suicídio indireto, né? Que ele acabou se tirando a vida antes, né, de maneira indireta, muitas vezes, vamos dizer, entre aspas, inconsciente. E ele sofreu muitíssimo. Agora vocês imaginem o sofrimento de Judas no plano espiritual. Então, um espírito maternal aparece para Judas no mundo espiritual. E eu tenho aqui uma poesia que vem de Maria Dolores por Chico Xavier, que fala um pouco sobre esse momento de Judas quando ele está no mundo espiritual. É uma poesia longa, mas eu vou falar de alguns pedacinhos, tá? Então, ela descreve que depois de muito tempo, Judas sofrendo muitíssimo no plano espiritual, aparece um espírito maternal e esse espírito pergunta para Judas: meu filho, por que choras? E aí ele responde: acaso não sabeis, explica o interpelado, claramente agressivo, sou morto e estou vivo, que foi o que o Manuel comentou hoje no estudo. Matei-me e novamente estou de pé, sem consolo, sem lar, sem amor e sem fé. Não ouvistes falar em Judas o traidor? Fui eu que aniquilei a vida do Senhor. Daí depois ela diz que ele fala sobre os tormentos, o inferno sem fim, de todas as dores, do arrependimento. E aí a dama calma respondeu: meu filho, sei que choras, sei que lutas, sei a dor que causa o remorso que escutas. A bondade de Deus jamais condena. Venho por mãe a ti, buscando o filho amado. Sofre com paciência a dor e a prova. Terás em breve uma existência nova. Não se sinta sozinho ou desprezado.
Daí ele responde que, como assim, eu não posso ser ajudado? Eu fiz a pior coisa que alguém pode fazer, eu matei Jesus, eu fui responsável por Jesus ser entregue, e ele fala do sofrimento, que ele não merece ser ajudado. E daí ela responde: ainda assim, disse a dama do acidente, por mais que recuses, não me altero. Amo-te, filho meu, amo-te e te quero. Virás comigo à terra, e perderás pouco a pouco o ânimo violento. Terás o coração nas águas de bendito esquecimento. E Judas, nesse instante, como quem olvidasse a própria dor gigante, ou como quem se desgarra de pesadelo atroz, perguntou: quem sois vós, que me falais assim, sabendo-me traidor? Sois divina mulher, irradiando amor, ou anjo celestial de quem presinto a luz. No entanto, ela fitá-lo frente a frente, respondeu simplesmente: meu filho, eu sou a mãe de Jesus. Então Maria foi pessoalmente buscar Judas. Então nós temos que observar o nosso julgamento sobre personagens da nossa história que são conhecidos como grandes vilões. Nós vamos nos surpreender muitas vezes com as narrativas de espíritos benfeitores como Maria Dolores e tantos outros que nos tiram um pouquinho do véu da história, além do que a gente conhece nos livros. E depois de séculos de preparações, Judas retorna à carne como Jonadá. Ele foi preparado e ele nasceu em uma cidade com uma missão completamente, vamos dizer assim, muito parecida com a missão de Jesus, no sentido de que ele foi trair, vou começar a falar por ela, né? Ela foi traída, ela foi vendida, ela foi humilhada, ela foi martirizada, ela era um médium direto de espíritos grandíssimos. Obviamente Jesus não era médium de espírito nenhum, era médium de Deus. E então, Joana d'Arc, eu vou falar um pouco a respeito dela nessa palestra. Essa palestra vai ser sobre esse livro de Hermance Dufaux. Hermance Dufaux foi uma das médiuns mais importantes da história do espiritismo. Ela lançou esse livro chamado Joana d'Arc por ela mesma. Esse livro foi lançado 2 anos antes do Livro dos Espíritos. E a Hermance Dufaux ela é especializada em espíritos, vamos dizer, em história. Então ela passou várias histórias de outros espíritos. É maravilhosa a história dela como médium. Então o que eu vou falar para vocês vem mais desse livro, mas também vem do livro Joana d'Arc, acho que médium, Joana d'Arc, médium de Leon Denis. Então, essa imagenzinha que vocês veem aí é a única pintura, quer dizer, um desenho da época de Joana d'Arc que mostra ela como ela era. Tudo aquilo que vocês vão ver nessa palestra são interpretações de artistas, de filmes, de pintores, de escultores, que mostram a sua interpretação de Joana d'Arc. Essa é a única imagem que existe no mundo dela feita na época. E mesmo assim fizeram alterada, porque ela usava o cabelinho curto, né? E ela usava a armadura e, obviamente, no tempo medieval isso não era aceito. Então a pessoa que desenhou ela desenhou o cabelinho comprido, vestido como uma dama, mas não era bem assim. Não era nada disso. Então a Joana d'Arc, ela foi um famosíssimo personagem da época medieval, e eu quero que agora a gente comece a tentar pensar com o pensamento medieval que tem na gente. A gente não pode pensar com o pensamento de 2016, a gente tem que pensar que nem eles, para tentar entender o contexto de tudo isso que aconteceu com essa personagem. Então, nós conhecemos ela como um dos exemplos mediúnicos da história, um exemplo de fé. Ela era, primeiro, mulher. Né? Nessa época se discutia ainda se a mulher tinha alma ou não tinha, né? Então, para ter uma ideia de quanto a gente estava atrasadinho. E até tem. Exatamente. Então, ainda se discutia. Então, primeiro, era mulher. Segundo, pobre. Né? Num tempo em que existia a nobreza, os reis, o clero. Vocês se lembram lá na escola, né? Tinha aquele triângulo assim, né? O pessoal do feudo aqui embaixo que trabalhava, ia subindo a piramidezinha, né? Então, ela estava lá embaixo. Analfabeta, ela nasceu em um período muito difícil da história na França, nessa cidadezinha chamada Domremy. Então, ela nasceu em 1412,
filha. Essa daqui é a casa dela, um desenho da casa dela, do Remy, como está hoje. E essa imagem é desse livro de Demans du Faux, que é uma imagem que o pessoal mais recentemente colocou na última edição. E mostra como a França era naquela época. Então a França estava dominada pelos ingleses. Como é que funcionava? Toda essa parte, a cinza escura, ainda era França, mas chamava o território leal ao Delfim, ou Armagnac, tá? E a parte cinza, vocês estão vendo a Inglaterra, a pontinha de baixo da Inglaterra. Aí depois tem um pedaço cinza claro e um pedacinho mais para baixo ali. Isso daí era tudo controlado pela Inglaterra. E naquela época existiam, era um poder muito separado, ele não era unificado, né? Cada um desses lugares tinha duques e eles tinham uma organização bem assim, não era centralizada. E o rei Carlos VII, que era o responsável pela França naquele momento, ele estava se sentindo impotente diante do domínio inglês. Estava acontecendo a Guerra dos 100 Anos, ou seja, que por sinal durou 116 anos. A Inglaterra dominou a Normandia, os monarcas ingleses passaram a controlar quase metade do território e os duques começaram a virar para o outro lado, começaram a ir para o lado dos ingleses. Ali em amarelinho está a imagem, está marcadinho onde ela nasceu, ali, Dom Remy. Tá? Então a França tentou recuperar o território perdido e vocês imaginam que era uma guerra no período medieval, uma coisa muito brutal, né? Era na espada mesmo, quando caía a espada era no soco na cara, não tem assim, né, estratégia de guerra. Quem lê Guerra e Paz de Tolstói sabe muito bem que tem uma estratégia lá mínima e depois vamos passando e quem ganhar, ganhou, né? E destruiu quase toda a França, que estava praticamente uma guerra civil. Milhões de mortos. Então, para a gente pensar agora com o nosso pensamento medieval lá atrás, como é que era a vida naquela época? Obviamente dominada pela religião. Então a ideia que a gente tinha de Deus naquela época, a humanidade tinha de Deus, era muito infantil. Era um Deus que apoiava, por exemplo, se a França ganhasse alguma batalha, Deus estava do lado da França. Se a Inglaterra ganhasse a batalha, Deus estava do lado da Inglaterra. E os franceses começaram a pensar, bom, né, Deus está do lado da Inglaterra, porque estão ganhando tudo, e quanto mais eles ganhavam, mais os duques se rendiam para o lado inglês, porque eles sempre achavam que Deus estava com a Inglaterra. E eles iam ser, né, iam ir para o lado do diabo se eles ficassem com o outro lado. Esse cara aí é o rei da França, que é Charles VII, tá? E ele começou a se preocupar muitíssimo, porque ele também começou a achar que o Deus estava do lado dos ingleses. E ele ia para a missa 2 vezes por dia, ele tentava buscar sinais, ele fazia de tudo para tentar entender o que ele tinha que fazer para conseguir que Deus fosse para o seu lado, né? Então, ao mesmo tempo, uma jovem no countryside, né, do Remy, com 13 anos, começa a receber notícias do mundo espiritual que vai acontecer um grande evento, que a França vai ser libertada, que uma moça muito nova vai fazer isso, e ela, que interessante, né? Aí o gato subiu no telhado, né? Mesmo, que bonito, que legal. E daí eles foram preparando, né? Foram preparando, como dizia ali no estudo do Livro dos Espíritos, né? Eles vão dando a intuição, vão explicando, vão vendo, a gente vai se adaptando, e um belo dia ela diz, muito bem, essa moça é tua. Ela diz, não eu? Imagina, ela tinha 18 anos, ela era tudo aquilo que eu falei para vocês, analfabeta, mulher, completamente ignorante, ela não era ninguém. E os espíritos disseram para ela, by the way, espíritos, assim, né? Santa Margarida, Santa Catarina e São Miguel, só isso. Coisa pouca. Então chega esses espíritos para ela e eles dizem que ela tem que ir até o rei. E que ela tem que ir até o rei e que ela tem que dizer para ele que ela vai defender a França contra os ingleses e que isso tudo vai acabar e que ele tem que deixar ela fazer o que ela tem que fazer. E ela não aceitou, ela não gostou da ideia e ela disse que eu não vou fazer isso. E aconteceu que a cidade dela foi invadida. E quando a cidade foi invadida, o pessoal saiu da cidade e ela saiu também. Quando ela voltou para a cidade de volta, porque se refugiaram enquanto estavam atacando, tinha destruído a cidade inteira, tinha acabado com a igreja, o lugar onde ela ia rezar.
E ela amava tanto aquele lugar, e ela sentiu assim na pele o que era, porque antes é como nós, a gente fala de uma guerra, tipo uma coisa lá longe, mas quando vem pra tua cidade, a tua capelinha onde tu vais lá e rezas, pra ela tocou muito coração. Ela disse, não, então tá, então eu vou fazer o que vocês estão me dizendo. Então ela foi como se a gente fosse assim, imagina, ir até a Number 10 ali e dizer pra Teresa May, muito bem, meu nome é Cristina, eu sou lá de Solidário, os espíritos me disseram que eu tenho que acabar com a guerra da Síria. Posso entrar? Imagina, seria isso, mas uma 10ª potência, porque né, hoje eu sou mulher, ainda tenho um pouco de dificuldade, né, ganha menos, aquela coisa, mas ainda a gente tem alma, né, por isso, então a gente já sabemos da vida. Mas então ela se apresenta para o rei Carlos VII, e daí eles acharam muito interessante. Estavam lá na corte, estava rolando a maior festa. E sabe como é que era a corte naquela época, né? Aqueles palhaços, aquele pessoal fazendo um monte de teatro e coisa. Daí disseram, então chegou a Virgem de Dom Remy para falar com o senhor. Chegou, manda aí, deixa ela entrar, vamos ver o que ela tem para dizer. Não, mas vamos pregar uma peça, né? Nós vamos fazer o seguinte, eu vou trocar de roupa, tá? Eu vou dar minha roupa de rei pro fulaninho ali, ele vai lá, senta no meu trono, e eu vou lá pro outro lado, e daí eu vou ver se ela sabe mesmo que é o rei da França, então entra Joana, vestida de camponesa, né, e aí eles dizem muito bem aqui, é o rei, pode falar com ele e tal, e ela olhou pra ele, não, isso aí não é o rei. E daí ela segue lá pro cantinho, no meio das mulheres, lá no canto, entre todas as mulheres sem alma lá, ela olha lá e ela vai lá e se abaixa, se ajoelha e diz, meu rei, estou ao seu serviço. E o cara ficou assim, né? Ficou bom. Então eu vou chamá-la para os meus aposentos, vamos conversar a respeito dessa ideia. Então, ela vai aos aposentos particulares do rei e ele quer uma prova que ela é mesmo uma enviada, uma emissária de Deus. Ela dizia que ela era, claramente, porque as vozes dela diziam, tu és emissário de Deus, tu vais libertar a França. Como exatamente eu não sabia, mas ela ia seguindo as vozes. E ela disse que a prova disso é que ela sabia que ele estava tendo um caso com a mulher do seu aliado e que, na verdade, isso daí foram as vozes que disseram a ele, ou seja, são as vozes que me contam isso também me disseram isso. E o rei disse, bom, então, acho que se as vozes disseram isso foi um bom motivo, né? Vou acreditar. Então, os teólogos, então naquela época tinha muito isso, né? O grande poder do mundo eram os teólogos, os clérigos, os padres, os bispos. Esse daí era o pessoal que analisava racionalmente tudo que acontecia. Eles, por 3 semanas, interrogaram a Joana, perguntaram 1 milhão de coisas, perguntaram de onde vinham as vozes, porque na época, o que acontecia? Não é que nem hoje, que todo mundo acha que são coisas do teu inconsciente, etc. Não, naquela época todo mundo acreditava que todo mundo podia ouvir voz. Todo mundo acreditava que todo mundo podia ver espíritos, né, galera? O que eles tinham dificuldade, que era o hot topic da época, era entender se as vozes eram de Deus ou se eram do diabo. Entendeu? Vozes tinham, mas de quem é quem que era a grande história. Então tinha várias publicações a respeito para provar qual é que é a voz do diabo, qual é que é a voz do anjo. A voz do diabo é uma voz assim, o diabo se veste de tal maneira, se o anjo está vestido, então não é anjo, é diabo. Então toda uma coisa que hoje em dia a gente sabe, né, que os espíritos, eles se mostram para nós de várias maneiras. E um dos motivos por que a Joana foi condenada no fim, já vou contar um pouquinho da história do fim, todo mundo já sabe mesmo, é que ela via os espíritos com os olhos físicos, ela não físicos, né, mas ela tinha uma mediunidade assim, ostensiva, que ela via os espíritos como se fosse gente viva, né? E isso aí para eles foi um sinal de que ela estava com um pacto com o diabo. Porque para eles o anjo era aquela criatura com as asas, né, uma coisa assim meio fluídica, na nuvem e tal. Então para a gente ter uma ideia da falta nossa, total infantilidade nossa naquela época, né, em termos de conhecimento espiritual, conhecimento de nós mesmos. Militar, e ela foi adiante com a sua missão. Ela foi treinada
no castelo, ela recebeu um cavalo, ela recebeu uma armadura e depois tem tudo mais. Gente, esse livro é maravilhoso, tem muita coisa, então vou contar bem por cima, tá? Recebeu essa espada, que era uma espada de Santa Catarina, que era naquela época as espadas, era aquelas, não sei se alguém já viu nesses museus, uma espada desse tamanho só para levantar a espada, né? Imagina uma menina de 18 anos, né? Recebeu a tal da espada, que era uma espada sagrada, etc. Pegou a armadura, cortou o cabelo curtinho e foi. E daí ela venceu várias batalhas à frente do exército. E as batalhas naquela época eram batalhas extremamente sangrentas. E obviamente ela não queria a batalha. Ela mandava cartas para todos aqueles que estavam no território da França. Ela dizia, por favor, se retirem. Os anjos fulano estão me pedindo para que eu possa alertá-los. Eu não posso deixar vocês ficarem aí. E naquela época não tinha NATO, não tinha, né, Nações Unidas. Não tinha isso para interferir. Era... ou é meu, ou é teu, se é teu e eu quero, eu vou lá e ataco o teu. Então essa era a maneira, né? Por isso que eu disse, vamos tentar pensar no pensamento de lá, não de agora, vamos negociar a respeito, eu te dou um pedaço do meu território, tu fica com outro, não era assim. Então ela anunciava que precisava aquilo, ela dizia se rendo, vamos negociar, e obviamente ninguém queria negociar nada. Então aconteciam as batalhas, e depois das batalhas ela sofria muitíssimo, porque ela se sentia responsável por tudo aquilo, ela não queria que aquilo acontecesse. Ela não queria participar de tudo aquilo, mas era um reflexo de onde nós estávamos na época como humanidade. E uma batalha muito importante foi a Batalha de Orleans. Essa cidade estava na mão dos ingleses, ela recebeu sua intuição, e como também foi falado no estudo do Livro dos Espíritos, ela recebia muitas intuições, como fazer as coisas, estratégias de guerra, tudo isso ela ia, que falou inclusive no estudo de hoje, o general, né? O general, quando vai, né, ele recebe intuição, exatamente isso, ela era um general. Ela recebia tudo na cabeça dela como fazer. E ela venceu essa batalha e ela provou finalmente que Deus está do lado da França. Muito bem. Deus está do lado da França, o Charles, depois de 2 semanas e meia, foi coroado. Isso quer dizer que o rei naquela época, ele era o representante de Deus na Terra, né? Então, ele era, é como se finalmente tivesse sido a prova, esse foi o ápice da carreira, vamos dizer, da Joana. Um momento que todos admiravam ela, todo mundo conhecia ela, numa época que não tinha internet. E o cara, para escrever uma coisinha, tem que te pegar lá, pele de carneiro, escrever uma tinta. A maior parte das pessoas eram analfabetas, ou seja, boca a boca, todo mundo sabia dessa mulher. Todo mundo estava impressionado. Que mulher é essa? Uma personagem assim, mística quase. E as pessoas se interessavam muito e todo mundo amava ela por onde ela andava. E as coisas começaram a se abrir, as portas começaram a se abrir. Muitas vezes alguns ducados se abriam e se rendiam sem lutas. E ela começou aquele momento, sabe? E isso daí, obviamente, começou a incomodar muita gente. E depois da vitória, as vozes disseram que a Joana devia voltar para a cidade. E voltar a ser camponesa novamente. E ela pediu permissão ao rei, e aí o rei começou a dar títulos, começou a ajudá-la com 1000 coisas, e deu tudo que material que existe, ele deu para ela que ela ficasse. E ele não permitiu essa partida. Na verdade, no livro também fala que o Charles ele fez uma proposta romântica para ela, que ele estava também fascinado por esse personagem. E ela era uma criança de 18 anos, né? E obviamente ela nunca se modificou, sempre manteve o seu foco, que era a sua missão. E mesmo que ela não soubesse a missão completamente, né? Ela sabia assim, até amanhã, e até o dia seguinte, ela ia indo com a fé dela. Então ela vai ficando. E uma das cidades mais fortificadas que havia era Paris. E lá os ingleses odiavam ela, porque se por um lado os franceses conheciam ela muito bem, admiravam e viam ela como um personagem quase idolatrado, os ingleses odiavam ela igualmente, o oposto. Chamavam ela de prostituta para baixo e eles queriam mesmo capturá-la. Então, horas de batalhas brutais aconteceram, várias vezes ela se machucou nas batalhas, e dessa vez ela recebeu uma seta, ela recuou, tomou aquelas arrows, né, seta no pé, e ela teve que ser retirada da batalha.
Na batalha seguinte, ela atacou Paris sozinha com um grupo menor de soldados que eram muito fiéis a ela, porque o rei não estava querendo fazer outra batalha. E ela foi, no fim, teve toda uma história lá, ela foi traída em troca de uma quantidade de dinheiro. Ela foi entregue aos ingleses em troca de uma quantidade de dinheiro. Agora a gente se lembra um pouquinho da história de Judas lá atrás, né? Que ele entregou Jesus. Então ela foi aprisionada pelos próprios partidários. E aí essa daqui é a prisão que ela estava, obviamente ela está bem limpinha, mas na época da Joana d'Arc, quem já foi em algum museu dessa época medieval sabe que as prisões eram assim, né, sentença de morte, era um lugar mais horrível, úmido, cheio de ratos, eles comiam pouquíssimo. Então ela foi aprisionada, imagina sendo uma mulher num ambiente desses, as humilhações, os vexames, eles falavam mentiras para ela, eles diziam para ela, mataram todo mundo na tua cidade, mataram todas as crianças na tua cidade, aí ela ficava lá chorando, e aí depois no dia seguinte eles mentiram, sabe, faziam coisa em maldade, aí diziam, testavam ela, uma tortura moral e física também. Então ela passou por fome, ela passou por desespero, descrença, e tudo que eles queriam, só queriam uma coisa, que ela negasse as vozes. Ela só precisava negar a fé dela. Se ela fizesse isso, eles disseram que tudo bem, porque eles não conseguiam provar um crime de guerra. Na época, o que ela fez não era considerado crime de guerra, porque era teu direito de defender o teu território que foi ocupado. Então eles precisavam que ela negasse a sua fé. E ela não negou debaixo de nenhum teste. E ela nunca perdeu o contato com os espíritos de luz. Todos os momentos que ela teve dificuldades, principalmente as dificuldades maiores, os espíritos, esses três em particular, eu imagino muitos outros, mas esses três que ela via claramente, estavam sempre ao lado dela. E ela perguntava para eles, então seria libertada? E eles diziam, não vai ser libertada. Tenha paciência, trabalhe, que vai ser libertada. E ela estava esperando esse momento da libertação, né? O interrogatório. Então, o interrogatório é uma das... Quem quiser olhar na BBC, tem um documentário sobre a Joana d'Arc, que inclusive Leon Denis fala, ele foi um dos grandes biógrafos dela. Ele fala que todos os documentos que nós temos hoje em mãos são muito alterados. Porque ela era analfabeta, né? Então ela não tinha nenhum controle sobre o que era escrito. Eles faziam os interrogatórios, né? O pessoal da Inquisição fazia interrogatórios, manipulavam as respostas, ou seja, muito que cada livro, cada documentário, cada filme conta a história de um jeito meio diferente, porque é um personagem tão famoso e a fonte é tão adulterada que é difícil de discernir o que é verdadeiro e o que não é. Então, Joana d'Arc, no livro de Hermance Durfort, diz que muitos foram adulterados, ou seja, que as pessoas não acreditassem em muitas coisas que dizem a respeito dela. Muitas vezes fazem a imagem de Joana d'Arc como uma louca, como uma pessoa com fome de sangue, uma pessoa brutal e louca mesmo, e não é bem assim. Na verdade, os inquisidores escreviam o que eles queriam. Exatamente. Então tem muito material a respeito e tem todo o processo da Inquisição, está todo guardadinho, mesmo tendo sido modificado, o processo está todo ali. E é fascinante porque esse tipo de coisa a gente não tem mais hoje em dia, a gente não tem acesso, e é raríssimo. Ou seja, por isso que a gente tem esses insights, né, de como tudo foi, tem todo ali, né, perguntas e respostas, perguntas e até as perguntas, gente, assim, é umas coisas assim, alguém já foi interrogado? Eu já fui. No aeroporto em Heathrow. Chego eu em Heathrow pela primeira vez, o cara me faz aquelas perguntas. Então, você vai ficar em Londres até quando? Só 3 meses, faz 10 anos mesmo. Só 3 meses. Aí eles vai lá, abre a tua mala, tira tudo, bota tudo de novo e pergunta as mesmas perguntas 1000 vezes. 1000 vezes. Gente, eu no aeroporto em Heathrow por 1 hora sendo interrogada, eu disse, eu nunca mais volto para esse país. Odeio essa Inglaterra. Eu odeio essa trança. Tô aqui, nunca mais vou sair. E até você cair numa contradição. Exatamente. E daí, nessa ideia da contradição, eles iam lá e perguntavam. Então, o anjo era loiro? Não.
O anjo usava cabelo não sei o que, sim. Mas o anjo era loiro? Não. Sabe? Literalmente 3 meses. 3 meses. Inquisidores. E quem vê no livro da Joana d'Arc tem uma lista de inquisidores, deve ter uns 30 especialistas. Peguem la creme de la creme do mundo da ciência hoje, bota todos eles numa sala e eles vão te fazer perguntas por 3 meses. Imagina. Então, toda a Europa estava acompanhando o caso. Eles tinham que fazer de uma maneira que eles pegassem ela para que ela pudesse ser comprovadamente culpada, né? Porque ela não era prisioneira de guerra. Ela estava sendo julgada pela mediunidade dela. Isso é bem claro, pela fé e pela mediunidade dela. Essas são as 2 coisas. E também eles não gostavam do cabelo dela. Não gostavam que ela se vestia de homem, e elas perguntavam se as vozes diziam para ela se vestir de homem. E ela dizia que sim, porque se ela se vestisse de mulher, ela não teria sobrevivido naquele ambiente no meio dos soldados. Porque naquela época o soldado não é que nem hoje, que a gente vai lá e se alista, o pessoal vai lá e se alista, é tudo organizadinho. Não, naquela época o soldado era um bando de mercenário, pessoal realmente brutal, e ela não teria sobrevivido, não teria conseguido ter o poder de comando se ela se vestisse de mulher. Não é que ela preferia, mas as vozes mandavam, o que as vozes mandavam, elas faziam cegamente. Tá. 5 minutos? Menos, porque a Maria tá. Às 15 Então, ela foi condenada, como todos sabem, e ela foi condenada a martírio na fogueira. No livro de Irmãs Truffaut fala que que a fogueira demorou 1 hora para se acender. 1 hora. Tá? Quando acendeu, ela demorou 15 minutos sendo queimada. Ela disse que a dor que ela sentiu quando as chamas atingiram seus pés, uma coisa indescritível. Eu acho isso muito interessante, porque muitas vezes nós julgamos, mais uma vez, os personagens da história do cristianismo. Nós dizemos, a pessoa foi martirizada, ela não sentiu, ela já foi para o mundo espiritual. Cada caso é um caso, como disse Manuel. Pode ser que o suicida veja Maria, pode ser que a santa sinta 15 minutos de dor. A gente não sabe, e a gente tem que ter muito cuidado nos nossos julgamentos, não só dos grandes personagens, mas também de um do outro. Porque às vezes a gente acha que a pessoa que está ao nosso lado, muitas vezes a gente é muito bom de julgar as pessoas que são mais próximas de nós, a gente acha que o pessoal está, né, mais abaixo. Na verdade, a gente pode se surpreender. Então, a Joana, ela sofreu muito fisicamente. E depois, quando ela foi para o mundo espiritual, antes de se retirar, as suas últimas palavras foram: Jesus, Jesus, Jesus. Séculos depois, a Joana foi canonizada, foi perdoada pela igreja. Hoje ela é um personagem que todos admiram, né? E ela é a padroeira da França. Então, Joana, como Jesus, ela foi uma grande missionária, ela tinha sãos propósitos, ela morreu muito cedo, com 19 anos, ela foi acusada injustamente, ela foi debochada, ela foi traída. E se no tempo de Judas ela teve a fé vacilante, aquela fé que na verdade existia, mas ela não tinha 100% de fé naquilo que Jesus dizia, ela quase não conseguiu interpretar da maneira, ela não tinha aquela sutileza no seu espírito de conseguir interpretar a ideia do reino de Deus não ser desse mundo, que ela, vamos dizer assim, entre aspas, traiu o mestre. Quando ela volta com o João, que ela traz toda aquela bagagem espiritual, ela foi preparada no mundo espiritual para uma missão importantíssima, que na época era não só uma missão de um país que organizou um país, mas hoje ela é uma inspiração religiosa, espiritual para nós. Um dos primeiros médiuns, assim, vamos dizer, que tem bastante história, que a gente conhece, né? E um exemplo para todas as pessoas que têm algum tipo de mediunidade é a Joana. E ela nunca negou a sua verdade, apesar de todas as torturas e as humilhações. Ela diz numa entrevista a Humberto de Campos, como Judas Iscariotes, que ela fechou o ciclo das dolorosas encarnações na Terra nesse momento. E que se ela
ela é olhada na posição de Judas. Judas é visto pelo mundo inteiro como uma figura repugnante, um traidor. E ele tem muita misericórdia por todas essas pessoas, porque há muitos séculos a gente vem vendendo Jesus por muito pouco também. Nós vamos, ao longo da história da humanidade, nós vendemos a ideia de Jesus para conseguirmos guerras, para conseguir poder, e a história da humanidade está toda misturada com a ideia da religião de uma maneira muito infeliz. E ela diz que para ela dói muito ver que, ao mesmo sabendo que ela foi perdoada por Jesus, as pessoas ainda a julgam como Judas. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade e só rapidamente comentar sobre as conclusões de Leon Denis. Conclusão número 1, ele disse que nas horas de crise e de provação, a humanidade nunca fica abandonada a si mesma. E isso é uma coisa muito importante que todo mundo tem que se lembrar. Todos nós vamos ter momentos mais difíceis. E muitas vezes nós não vamos ter a mediunidade de Joana d'Arc para ver aquela mensagem clara. Mas nós temos que ter fé que nós temos sempre os nossos espíritos protetores conosco. Sempre, sempre, sempre. Basta nós abrirmos o nosso coração para eles. Então, Leon Denis diz que fortíssima comunhão existe entre todos os planos da vida, e que vai ter um momento em que essa comunhão entre os mortos e os vivos, ou seja, que a mediunidade que vai se multiplicar em todos nós, e também o melhoramento moral vai fazer com que os vivos e os mortos, como se eles se aproximassem, vamos dizer que vai ficar cada vez mais sutil a barreira entre nós e os espíritos benfeitores, porque todos nós somos irmãos. Então, muito obrigada e espero que tenham gostado da história dessa personagem muito querida que é a Joana d'Arc.